Para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje mais um conteúdo. Falaremos sobre o poder dos intendentes na antiga Vila de Marvão. Conteúdo este que está inaugurando uma nova playlist aqui no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube. História local. Antes, gostaria de pedir para quem está assistindo nossos conteúdos, curtir, comentar, dizendo o que está achando dos conteúdos do blog, do canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube. Também compartilhar com os amigos e principalmente quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Ajude o canal do Blog do Augusto Júnior a divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos da cidade de Castelo Piauí, bem como de sua região circunvizinha. E mais uma vez, para falar sobre este conteúdo, estamos aqui na companhia do professor historiador Paulo Klimo. Paulo, quem eram os intendentes? Então, Augusto Júnior, os intendentes eram pessoas escolhidas para exercer determinados cargos políticos e até militares no Brasil, saindo do período da República Velha e entrando no período da Era Vargas, inicialmente a década de 30 da Era Vargas. Então, os intendentes, essa palavra, preciso deixar bem claro para todos os seguidores do canal, do Blog do Augusto, que é uma palavra que remete a uma nomenclatura, Augusto, militar, mas militar no sentido bem, digamos assim, importante, no sentido ainda do período da monarquia brasileira. Isso é uma coisa que vem, uma herança da monarquia portuguesa. Então a palavra intendente era um cargo bem ocupado, digamos assim, por uma pessoa importantíssima que ia exercer um cargo político e militar. A cidade de Castelo, só para quem está assistindo nossos vídeos pela primeira vez, foi uma das 6 primeiras vilas a serem criadas na então capitania de São José do Piauí e foi governada tanto por prefeitos como por intendentes. A partir de quando os intendentes passaram a governar na cidade de Castelo? Então, Augusto, eu posso dizer no final já do século XIX, início do século XX, mas possivelmente 1897 é o período em que se começa a ter o primeiro intendente. Então, o intendente é uma pessoa nomeada. Claro que existia um processo de eleição, mas não como se conhece hoje, como sufrágio universal. Não existia um processo de eleição dentro do próprio grupo. Um grupo economicamente de poder aquisitivo econômico mais forte dentro da vila, e também a questão do cargo militar que ele ocupava possivelmente na Guarda Nacional. Então remete ao período da República Velha, a famosa República do Café com Leite, quando as oligarquias mineiras e paulistas dominavam o cenário político brasileiro. Se revezavam no poder. Ficavam se revezando. Há uma coisa que eu quero falar para as pessoas que gostam de história do Brasil, que acompanham a história do Brasil, uma coisa que eu quero destacar muito. E pessoal, a política do café com leite poderia muito bem ser a política do café com café, porque Minas, pelo que diz a historiografia, era uma grande produtora de quê? De leite, por conta da pecuária. Porém, Minas também tinha uma grande produção de café, Augusto. Então essa ideia de café com leite, por causa dos poderosos da época, da elite econômica, poderia também ser chamada de política do café com café, por conta que Minas também produzia café. Então essa política é quem dominava o Brasil todo. E a ideia era que o governador central do Brasil da época, das oligarquias, nomeava os governadores estaduais das províncias. E os governadores estaduais das províncias nomeavam os intendentes, Augusto, que era hoje a espécie de prefeito. Exatamente. E a escolha deste lugar, para contarmos mais essa história, ao fundo vocês estão vendo o antigo prédio, ou o primeiro prédio da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, que foi construído e inaugurado no ano de 1926. O intendente que governava, Paulo, era Hermelino Cardoso de Vasconcelos. Exatamente, como você pode ver, a nomenclatura coronel. E aí o Hermelino Cardoso de Vasconcelos, ele tinha uma... Conhecido como Coronel Milu. Coronel Milu. Ele tinha, Augusto, eu pesquisei a ideia, a questão
desses intendentes no Brasil, desses intendentes no Piauí, e eles tinham eles faziam parte sim da Guarda Nacional, eles tinham essa importância no aspecto militar. Então não era só além de serem de famílias tradicionais do lugar. Exatamente, além de serem de famílias tradicionais do lugar, a questão do poder econômico, também a questão da importância militar que eles tinham aqui na vila, né? Então o Hermelino Cardoso ele é tido como não necessariamente o primeiro intendente, mas ele segue uma sequência de 6 intendentes onde ele teve um papel importantíssimo porque ele foi o primeiro a trazer a questão da arquitetura, do desenvolvimento urbano, recursos para a cidade. Ele também, Augusto, ele também se envolveu, digamos assim, no momento de tensão do Brasil, que foi justamente o movimento tenentista. Para quem acompanha, para quem gosta de história, o tenentismo movimentou o Brasil, jovens tenentes que se articulavam contra as oligarquias, contra o domínio das oligarquias, tudo por questão de poder político. E houve um movimento muito forte no Brasil chamado de Coluna Prestes. Então é justamente quase nesse período de que o Hermelino Cardoso assumia a intendência da Vila de Marvão. Dona Conceição, a senhora, desde que nasceu, mora aqui nessa casa? Morava ali onde a verdura, por lá naquela casa. Ali da verdura, não tem? Ah, perto ali da... era a casa do meu pai. Perto do prédio da prefeitura. Exatamente. Mas essa residência aqui era do coronel Hermelino Cardoso. Cardoso de Vasconcelos. O prédio da primeira prefeitura foi construído por ele com recurso próprio. Foi concluído no ano de 1926. Então quer dizer que em 1926 essa casa já existia há mais tempo. Já existia, é. Então, para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje nós estamos conhecendo uma das casas mais antigas da antiga Vila de Marvão. Pela robustez das paredes, a altura, vocês podem ver como era a arquitetura dela. Mais à frente nós iremos falar sobre esse tema. Agora, pedir à Dona Conceição que nos mostrasse alguma lembrança do coronel, alguma foto ou alguma história que a senhora lembra dele. Você quer ver a foto novamente? Quero. Vamos lá. Como dissemos, nós estamos na residência do coronel Hermelino Cardoso de Vasconcelos, conhecido como Coronel Milu, um dos intendentes da cidade de Castelo Piauí, ou melhor, Vila de Marvão, porque ainda era utilizada a categoria de vila. Nós estamos falando um recorte na história anterior à condição de cidade, então é anterior a 1948. O mandato do Hermelino foi de 1921 a 1926. Estamos aqui com a Dona Conceição de Maria. Dona Conceição, a senhora era o que do Hermelino? Neta. Era neta dele? É. Essas fotos aqui, quem era o Hermelino desses aqui? Tá aí. Esse daqui? É. A mulher. Era a esposa dele? É. Sua mãe? Minha avó. A sua avó, melhor dizendo. Minha avó. Só lembrando, o Hermelino, ele casou primeiramente, aí a primeira esposa dele faleceu, aí depois ele casou com a sua avó. Maria Cardoso de Vasconcelos. Maria Cardoso de Vasconcelos, com quem ele teve 10 filhos? 12. 12 filhos. Foi. Do primeiro casamento, o Hermelino, se não me engano, foi pai de 4 filhos. Foi. 4 filhos. Essas fotos aqui são filhos do Hermelino do segundo casamento? Filha dele. É. O Hermelino, qual a lembrança que a senhora tem dele? Ou da fala da sua avó ou da sua mãe? O que é que eles relatavam sobre a construção dessa casa, sobre a prefeitura antiga? Pois que eles relatavam que aqui não era uma mata,
Muito bonita a mata que tinha, o areal que tinha. Ali naquela esquina tinha um pé de figueira. Na esquina. Na esquina. Ali, do Valdeci pra cá, tinha um pé de umbu muito bonito, que era quando as pessoas morriam, o marceneiro morando ali onde é aquela loja. Aquela loja, não sabe? Aí ele ia fazer os caixão ali debaixo do pé de umbu. Essa casa aqui, dona Conceição, claro que com o passar do tempo, a mudança do espaço geográfico da cidade de Castelo, ela foi se transformando. Ela praticamente era um quarteirão todinho, só essa casa. Era um quarteirão até o fim acolá. Até o fim acolá. Até o final ali na... O final era daqui e o final também dali. Nós estamos aqui de frente para a rua Pedro II, esquina com a Avenida Antonino Freire. Então, pelo que os relatos que a gente sabe, essa casa era bem maior, Era maior. com muito mais compartimentos. Muito mais compartimento era. Então, quer dizer que o Hermelino, ele era de duas famílias tradicionais, Hermelino Cardoso de Vasconcelos. Foi nomeado intendente, uma espécie de prefeito na época, aqui de Castelo. O prédio da Prefeitura de Castelo foi construído na gestão dele. Foi, né? E o nome de Castelo, primeiro era Rancho dos Patos. Era uma antiga fazenda. Antiga fazenda, aí depois passou para Marvão. Vila de Marvão. Vila de Marvão, aí depois, agora atual, Castelo. Qual o compartimento aqui da casa que a senhora gosta mais, dona Conceição? Meu filho, eu adoro todos eles. Mas eu gosto mais a entrada ali que é o centro, né? Ah, o centro. Eu gosto. Vamos ver os quartos da casa, os compartimentos? Vamos. Conversando aqui em off com a dona Conceição, ela lembrou de algumas passagens estas que lembram determinados períodos da história, que daqui a pouco o Paulo vai fundamentar essa nossa fala. Dona Conceição, como chefe do município, uma pessoa mais importante, podemos até dizer assim, politicamente, o coronel era muito visado, houve períodos de medo, de guerra? Veio um horror de gente de Teresina para matar ele. E ele já tinha os 12 filhos, então minha avó deitava tudinho nas paredes, no chão, a bala vinha e a bala voltava. Quer dizer, eles atiravam aqui na casa? Atiravam para matar o vovô. Por isso a robustez das paredes, bem grossas, resistentes. O coronel Milu, ele governou a cidade de Castelo de 1921 a 1926. Esse período que ele foi uma espécie de prefeito, na época chamado de intendente, a família ficava com medo? Ficava. Ficava com medo. Tinha medo. A minha avó contava que tinha medo de matar. A senhora, qual era o nome da mãe da senhora? Raimunda Cardoso de Vasconcelos. Uma das filhas do coronel Milu. Das filhas, Como vocês podem observar, tudo aqui remete à história. Paredes, alturas das paredes, móveis, as portas. Nós iremos agora ver só um dos compartimentos. A altura das paredes desse quarto é que impressiona muita gente. Vamos lá. Estamos em um dos muitos compartimentos da antiga residência do coronel Hermelino Cardoso de Vasconcelos. De tantos compartimentos, a dona Conceição não lembra nem quantos tem aqui, né? São muitos, né, dona Conceição? Pode contar. Algumas coisas nos chamaram a atenção aqui, como, por exemplo, a altura das paredes, o teto, a madeira bem antiga, esse piso possivelmente o original, o primeiro que foi colocado, esse oratório, tudo aqui é do início da construção da casa, dona Conceição. Esse oratório é antigo também? É da época do Hermelino? Também, era da minha avó. Era da sua avó? Era. Só recapitulando, o nome da sua avó, que era a esposa do Hermelino? Maria Cardoso de Vasconcelos, o mesmo nome da senhora. Maria Cardoso de Vasconcelos. Moisés, o cinegrafista está pegando algumas imagens aí, vocês estão vendo. A altura, principalmente. Dona Conceição, moravam os 12 filhos aqui com o casal, com o Hermelino? 12 filhos moravam. Aí foram casando, aí foram saindo, né? Foram casando e construindo casas, mas sempre próximo aqui da região, né? Na época,
Nós estamos nessa casa aqui, está de frente à rua Pedro II. Era só um areal Era aí de só um frente. areal, E era. tinha um pé de figueira na Tinha esquina. um pé de figueira lá na esquina, onde mataram o soldado. Mataram o soldado, estava bebendo ali onde é o escreve. Aí quando ele vinha saindo, mataram ele. Então, aqui poderia ser transformado possivelmente em um centro de visitação, contar a história não só da cidade de Castelo do Piauí, que por sua vez é uma das 6 primeiras vilas criadas no estado, mas uma aula de história que o Paulo vai já comentar sobre esses muitos itens que nos chamam a atenção aqui. Agradecer a dona Conceição pela receptividade. E eu por tenho prazer. abrir as portas e mostrar a sua casa e ao mesmo tempo parabenizar a senhora por manter viva essa cultura de preservar um lugar como esse. Parabéns, dona Vocês Conceição. querem ir no quintal também? A gente vai mostrar. Poço antigo. Vamos poço. mostrar Quando também. o inverno é bom, a gente tira água com a mão, acredita? Pois, parabéns, dona Conceição, pela sua vontade de manter esse lugar ainda preservado. E acho que eu faltando, minha menina não deixa cair, não. A senhora tem prazer em mostrar essa tenho, casa eu tenho. e em manter ela como ela Contar é. a história também. Paulo, essa casa, ela nos traz uma nostalgia. Existem muitos elementos aqui, principalmente para você, professor de história, um historiador. Tem muitos elementos aqui que ainda impressionam. Assim, podemos falar da arquitetura, por exemplo. O que mais te chamou a atenção aqui nessa casa? Augusto, eu vou pegar como corte a fala de Dona Conceição. Aqui é possível ver vários momentos da historiografia brasileira, da história brasileira, desde a arquitetura ao piso da casa. Não só a questão da arquitetura e o piso, mas a questão das revoluções que ocorreram na época do Brasil e que de alguma forma, Augusto, respingou nessa vila, na Vila de Marvão. Podemos dizer que este casarão passou por muitas etapas da história do Brasil. Sim, e aqui eu posso dizer que até como ponto de estratégia de defesa do coronel, né? Era aqui onde ele encontrava uma forma de se defender de possíveis perseguições, porque era o auge do coronelismo. O coronelismo imperava muito, então os poderosos da época tinham o desejo de tomar posse do poder. Então isso tudo remete ao período. O piso faz parte de azulejos coloniais português, Vindos de Portugal. certamente de Portugal. Eu não quero entrar aqui no mérito do patrimônio histórico-cultural brasileiro, mas eu quero crer que esses azulejos aqui faz parte da arte da azulejaria portuguesa, Augusto Júnior. Então, uma arte que foi aos poucos se perdendo, mas está preservado aqui do período colonial. A arquitetura robusta, a altura, por conta da luminosidade, não tinha luz. A gente pode classificar essa arquitetura como uma arquitetura colonial? Com certeza, Augusto, eu não quero errar pelo conhecimento que eu tenho. Aqui sim tem característica da arquitetura colonial. Paredes bastante alta, bastante larga, robusta, tijolos possivelmente adobo, né, para manter a temperatura ambiente. E também a altura por conta da luminosidade, não tinha luz, né? Então a luz entrava pela parte do teto, então aproximadamente de 10 a 12 metros de altura, um casarão desse. Essa casa foi construída com a ajuda da mão de obra escrava? Aqui tem muitas características do trabalho escravo. Provavelmente ela foi feita o quê? Ela foi feita bem próximo à abolição da escravatura. E aqui eu pude prever que alguns utensílios, alguns objetos da casa foram feitos com trabalho escravo, chamado escravo de ofício, Augusto. Que era um tipo de escravo que tinha funções mais específicas. Ele era habilidoso, ele era um artesão, né? Ele trabalhava na parte de construção. Aqui eu posso, a cadeira que nós estamos sentada é um mestre de ofício escravo. Nós temos ali o oratório que foi mostrado, os santos, a santeria.
foram santos esculpidos por escravos. O poço que tem aqui no casarão também foi cavado por mão de obra escrava. Essa madeira, Augusto, como tu pode perceber, ela é praticamente quadrada. O que é isso? Ela tem todo o aspecto de 14 centímetros por 14, então ela é toda quadrada. Então tu imagina o tamanho, o peso e a altura para ela ser colocada lá em cima. Então todos esses elementos, para você que gosta de história do Brasil, nós temos uma casa em Castelo do Piauí, Vila de Marvão, que tem diversos elementos do contexto historiográfico brasileiro. Uma visita a essa casa é uma volta ao passado. Uma visita a essa casa, na verdade, eu não vou nem dizer uma volta ao passado, Júnior, eu vou dizer que é uma visita à história. Exatamente. É uma visita à história. Aqui nós temos a história viva, nós temos a história presente, nós temos a história edificada, a história construída. Imagina as memórias que tem desse casarão. Se hoje essa casa ainda impressiona, imagina na época que ela foi construída. Exatamente. E aí nós falamos de revolução, que vai ficar para o próximo vídeo. Aqui foi de um período em que a coluna Prestes passou pelo Piauí por 2 vezes, e é evidente que a coluna Prestes ela trazia um temor. Tocava assim um certo medo nos poderosos, porque ou você iria ser contra a coluna Prestes ou você ia ser a favor contra as oligarquias. E como o coronel foi nomeado exatamente pelo poder das oligarquias, evidentemente que ele ia temer ao Luiz Carlos Prestes, Paulo, por conta disso. Pela imponência dessa casa, se mostrava o poder dos intendentes, que é a pauta do nosso vídeo de hoje. Eles eram poderosos. Augusto, aqui está presente o poder econômico, aqui está presente o poder político, o poder tradicional da família. Então nós temos aqui a noção de poder. O que é o poder? É aquilo que você consegue não impor, mas você consegue conquistar com aquilo que você tem. No caso, ele tinha o poder familiar, tradicional, família tradicional. Poder econômico. Ele tinha o poder econômico, as famílias mais ricas, e tinha, claro, um poder militar, Augusto. E o poder político. E aí, junta tudo isso com o poder político. Para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube, este foi mais um vídeo sobre a antiga Vila de Marvão, atual cidade de Castelo Piauí, que nós estamos inaugurando uma playlist no canal chamada de História Local. Quer conhecer mais sobre os muitos aspectos de nossa região? Acesse o blog do Augusto Júnior, augustojr.com.br. Lá tem muitos textos sobre aspectos históricos, turísticos e geográficos de nossa cidade, bem como da região circunvizinha. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude compartilhando esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Augusto Júnior, Paulo Clima, Moisés Ricardo, nós estamos aqui para levar a história e mostrar os muitos aspectos de nossa região.